Então, daremos prosseguimento ao nosso estudo. Começamos de maneira presencial em sala de aula, agora nessa forma online vamos dar prosseguimento nos estudos, como já vínhamos dando com os materiais que disponibilizamos há um tempo atrás, tanto eu como a professora Janaína, disponibilizamos para vocês. Então, breve recapitulando do que foi visto em sala de aula. Primeiro, o capítulo 1, que diz respeito à diversidade e à classificação dos organismos, principalmente a classificação dos organismos em reinos. Nós vimos a existência de 5 reinos, de acordo com uma classificação, que os organismos são classificados nos reinos Monera, Animalia, que é dos animais, o reino Plantae, o reino dos fungos e os protistas. Isso é um tipo de classificação. Existe outro autor que classifica não em 5, mas em 6 grupos. Ao invés de ser classificado em Monera, ele faz a classificação em eubactérias e arqueobactérias. Ele fragmenta o grupo dos moneras em 2 grupos distintos, eubactérias e arqueobactérias. Os restantes permanecem iguais, animálias, plantae, fungo e protistas. Isso foi o que a gente estudou no capítulo 1, na diversidade e classificação, que está dentro do tópico da sistemática e taxonomia, certo? Outro tópico também que já foi estudado em sala de aula foi os vírus, que nós vimos a estrutura do vírus, a estrutura como o vírus é constituído. Ele possui material genético, que pode ser constituído de RNA ou DNA. Acima do material genético, os vírus possuem um capsídeo, que é uma estrutura proteica que vai proteger o material genético. E vimos que alguns vírus podem possuir um envelope, que vai se sobrepor a esse capsídeo. E também nós vimos as características dos vírus. Os vírus são organismos acelulares, que não têm metabolismo próprio, e por isso é considerado um parasita intracelular obrigatório. Como também nós vimos os tipos de reprodução dos vírus, o ciclo lítico, o ciclo lisogênico. Nós ainda vimos um pouco do coronavírus, um tema muito atual, e tempo antes de ser decretada a pandemia, nós vimos estudando o vírus e comentamos em sala de aula sobre o coronavírus. Então, a partir de agora, vamos dar início ao estudo das bactérias e arqueobactérias. Então, vamos dar início ao estudo das bactérias e arqueobactérias. E só para dar a introdução para vocês, esses organismos, as bactérias e as arqueobactérias, são caracterizados por possuírem a célula procarionte em sua estrutura. Célula procarionte. O que é uma célula procarionte? É aquela que não possui núcleo envolvendo seu material genético, diferente das células eucariontes, que possuem um núcleo envolvendo o material genético. E esses seres procariontes, eles englobam as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, certo? Então, os procariontes englobam esses 3 tipos de seres vivos. Só para fazer um posicionamento para vocês, só para deixar uma coisa clara. Tem algumas classificações, que isso foi tema do capítulo 1, que fazem a distinção dos organismos vivos em 5 reinos: Monera, Animalia, Plantae, Fungi e Protistas, certo? Tem autores que fazem essa classificação. E dentro do reino Monera, eles colocam as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Porém, tem outro grupo de autores que não chamam de grupo Monera. Eles fazem uma divisão dentro do reino Monera. Ele faz o seguinte: esse reino não é Monera. Existe um reino das eubactérias, que eles chamam, que está dentro desse reino das eubactérias, as bactérias e as cianobactérias. E chamam outro reino, que é chamado de arqueobactéria, que aí sim engloba só as arqueobactérias. E por que essa distinção? Porque apesar de todos os 3 grupos possuírem as células procariontes em sua estrutura, as arqueobactérias possuem o seu material genético uma semelhança enorme com as células eucarióticas, certo? Então, novamente, tem alguns autores que chamam esse grupo dos 3, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, como o reino dos moneras, e tem outros autores que esses 3 grupos, bactérias e cianobactérias, botam dentro das eubactérias, e as arqueobactérias botam em outro reino, chamado de arqueobactérias. Tranquilo? Então, como característica desse grupo, eles são todos unicelulares e anucleados. O anucleados é por serem procariontes, não possuem núcleo envolvendo o seu material genético. São organismos com células simples comparado aos seres eucarióticos, certo? E sua dimensão, organismos diminutos que possuem de 1 a 3,5 micrômetros de comprimento e 0,5 a 0,7 micrômetros de diâmetro. Então são organismos muito
pequenos que para ser observados necessita de um microscópio, não são vistos a olho nu, como está sendo representado aqui nessa imagem, por ampliação em um microscópio. Com relação à sua motilidade, com relação à sua movimentação, são classificados em móveis ou imóveis. E as bactérias também, o grupo das bactérias, lembrando, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Estou falando para vocês só das bactérias agora. As bactérias, elas possuem ampla distribuição no planeta, também são conhecidas como organismos ubíquos. O que é isso? Organismos que têm ampla distribuição no planeta, só um nome diferente. Então, ó, ambientes aquáticos, as bactérias estão presentes. No ar, bactérias presentes. Mas a bactéria consegue voar? Não. Por serem pequenas, por serem leves, o ar consegue arrastar, consegue levar várias bactérias. Então também tem uma grande quantidade de bactérias presentes no ar. No solo, tem bactérias presentes. Em associação com outros seres vivos, também tem bactérias presentes. E essa imagem aqui para vocês, que eu estou representando, essa imagem aqui representada mais abaixo aqui para vocês, para demonstrar um local que está presente as bactérias. Aqui, ó, cavidade bucal. Necessário fazer uma limpeza constante para não formar aquela típica cárie, certo? Então, bactérias presentes em vários locais do planeta, ambiente aquático, ar, solo e também em associação com os seres vivos. Nesse slide eu trago um conceito para vocês, porque quando se fala de bactérias, nós pensamos automaticamente, ou a maioria das pessoas pensam automaticamente, que só existem bactérias nocivas, que só existem bactérias maléficas, prejudiciais. Isso não é verdade, porque existe no nosso organismo a microbiota normal, que são bactérias benéficas, bactérias que trazem benefício ao nosso organismo. Como está sendo representado aqui nessa imagem aqui para vocês, a nossa microbiota normal tem bactérias presentes no nosso no couro cabeludo, na saliva, axilas, na própria pele, nas mãos, e elas fornecem uma proteção para que bactérias patogênicas ou bactérias maléficas, ao chegar em nosso corpo, não tenham um ambiente propício, porque tem bactérias benéficas já ali presentes, então elas vão competir pela aquele espaço, e geralmente as bactérias normais, que fazem parte da nossa microbiota normal, as bactérias benéficas, vão prevalecer, certo? Outro exemplo aqui à direita, demonstrando o nosso intestino, que ele está repleto de bactérias benéficas, a nossa flora intestinal, a microbiota normal. Que existe até um exemplo simples para vocês, que é o seguinte: quando a gente está com diarreia, quando as pessoas têm diarreia, tem um medicamento que é chamado de Repoflor, que são bactérias que você vai ingerir para repor aquela flora intestinal, das bactérias benéficas que fazem parte ali do nosso intestino. Isso para impedir que bactérias maléficas, bactérias patogênicas, se instalem ali e causem um dano mais irreversível. E aqui nesse exemplo para vocês, só como curiosidade, existe um leite fermentado no mercado que ele contém bactérias benéficas, que são os lactobacilos vivos. Então eles são bactérias benéficas que você faz a ingestão e ele vai para o seu intestino trazendo uma série de benefícios, dentre eles equilíbrio gastrointestinal, vai melhorar a resposta do nosso sistema imunológico, melhorar o trânsito intestinal para aquelas pessoas que não vão no banheiro com frequências e ficam ali ficam com sensação ficam inchados, com uma sensação não muito legal. Então essas bactérias benéficas que é ingerida através da alimentação pode trazer uma série de benefícios. O outro benefício, aumenta o poder de absorção da lactose pelo organismo, certo? Tem pessoas que ao ingerir lactose ficam com uma série de efeitos adversos, gases, sensação de inchaço. Então essa reposição ou essa constituição da flora intestinal do intestino com lactobacilos vivos podem trazer vários benefícios para o organismo humano. Aqui nessa imagem traz uma importante representação de uma célula procariótica. Aqui está sendo representada uma bactéria. Eu vou apresentar para vocês cada estrutura que se faz parte em uma célula procariótica. Então vamos lá. Aqui na parte central vocês podem perceber aqui, ó, o material genético das bactérias. E percebam, simples, ó, não está envolvido por um núcleo, está simplesmente disperso aqui na região que é chamada de citoplasma, certo? Então o material genético aqui todo disperso, sem ter uma estrutura que a envolve, que nos seres eucarióticos é o núcleo, aqui não possui, porque são seres procarióticos, não tem núcleo. Então seu material genético está todo disposto aqui no citoplasma.
E o DNA, que é o material genético das bactérias, ele se localiza em uma região que é chamada de nucleóide. Então, o material genético está presente em uma região chamada de nucleóide, não possui núcleo. Nucleóide é a região em que o material genético está localizado nas bactérias. Então, a outra porção existente nas células procarióticas é o citoplasma, que é a região que está entre a membrana plasmática e o material genético. É a região de estado disperso, onde o material genético está dissolvido, está presente, certo? E outra estrutura presente nas células procarióticas é os ribossomos, que é a única organela que está presente nas bactérias. Em qualquer questão que vocês verem aí pela frente, qual a única organela presente nas células procarióticas? Os ribossomos. E qual é a função dos ribossomos? Síntese proteica. Então, a única organela, novamente, presente nas bactérias são os ribossomos. Outra estrutura aqui presente nas bactérias é uma estrutura chamada de mesossomo, que é aqui uma invaginação aqui na parte da membrana plasmática, e esse mesossomo está relacionado com a respiração celular, com o processo de produção de energia da bactéria. A bactéria precisa de energia para sobreviver. Então, a região que vai estar ligada a esse processo de respiração celular, produção energética, é o mesossomo, certo? A outra região presente nas bactérias é a membrana plasmática, que foi visto lá no primeiro ano a composição. Toda a membrana plasmática é constituída por lipoproteínas, lipídios e proteínas. E qual é a principal função da membrana plasmática? Ela vai isolar o meio interno da célula do meio extracelular. Ela separa o meio intracelular do meio extracelular. Então ela envolve o organismo como um todo, fazendo esse isolamento da parte interna para a parte externa. E aí características peculiares das bactérias também possuem a parede celular, que é uma estrutura aqui que vocês podem perceber que é superior à membrana. Então aqui está a membrana, superior à membrana plasmática está a parede celular. E qual é a principal função da parede celular? Proteção. Ela protege a bactéria, certo? Contra dessecações, contra a bactéria se romper, então dá uma maior rigidez à bactéria. Outra estrutura que vocês podem perceber aqui nessa imagem é a cápsula. A cápsula não está presente em todas as bactérias, somente algumas possuem cápsula, outras não possuem. E a cápsula vai funcionar de que modo? Ela vai facilitar a aderência das bactérias em substratos. Então, a bactéria, quando está presente em algum ambiente, em algum organismo hospedeiro, a cápsula vai facilitar na aderência da bactéria em um substrato, certo? Outra estrutura aqui, para finalizar, presente nas bactérias, é o flagelo, mas não está presente em todas as bactérias, porque algumas bactérias são móveis, outras bactérias não são móveis, não possuem mobilidade. Então, o flagelo está presente em algumas bactérias e outras não está presente. Isso eu comentei para vocês as bactérias. E qual é a diferença da bactéria para uma cianobactéria? A única diferença é que as cianobactérias, como aqui está sendo representado nessa imagem, possui uma estrutura aqui que está sendo denominada de membrana fotossintética, que está relacionada ao processo de produção de energia através da luz solar. Por quê? As cianobactérias são organismos autotróficos, então ela produz a sua energia através da luz solar. Então, a principal diferença entre a bactéria em si e uma cianobactéria é que a cianobactéria possui uma membrana fotossintética, que faz fotossíntese para a produção da sua energia. Vamos lá, dar prosseguimento. Com parte de estrutura e fisiologia. Algumas bactérias possuem uma estrutura que é chamada de plasmídio. Acabei de citar para vocês as estruturas que são presentes nas bactérias, certo? E com complementação, falei das cianobactérias que só possuem a membrana fotossintética de diferença. Mas algumas bactérias, elas possuem uma estrutura que é a parte que eu não representei na imagem anterior para vocês, que é chamada de plasmídio. Percebam aqui nessa imagem, ó, o plasmídio. Então nós vimos, ó, o material genético está disperso no citoplasma, que também possuem ribossomos no citoplasma, e envolvendo todo o material genético do citoplasma está presente a membrana, que estamos para vocês. Então, o que é o plasmídio? O plasmídio, que está presente em algumas bactérias possuem, outras não. Ele é um fragmento de DNA, aqui ó, circular, vocês estão vendo aqui na imagem. Então, um fragmento de DNA circular extracromossomal. O que é isso? É fora
do material genético comum que a célula possui. Então vejam aqui, ó, nessa cor aqui, verde, um verde, um azul, um verde azulado. Aqui, ó, material genético presente nas bactérias, e o plasmídio, que é um DNA extracromossomal que algumas bactérias têm e outras não. Qual é a função que os plasmídios fornecem às bactérias que o possuem? Eles contêm genes, pedaços de material genéticos que produzem um produto funcional, e esses genes que os plasmídios possuem podem conferir às bactérias que o possuem resistência a antibióticos. Então daí a importância do plasmídio para algumas bactérias. Algumas bactérias que são resistentes a antibióticos, aquelas super resistentes, elas possuem o plasmídios, e esse plasmídio vai fornecer as instruções, o aparato para ela resistir a antibióticos. E o antibiótico vai ser um medicamento que as pessoas normalmente tomam para matar aquela bactéria que está causando alguma deficiência, alguma comorbidade nas pessoas, alguma patologia, certo? Algumas bactérias possuem plasmídios, outras não possuem. E agora eu vou citar para vocês algumas características das bactérias que, vamos lá, ó, de acordo com o modo de sobrevivência, algumas bactérias podem viver isoladas, lembrando, ó, unicelulares, algumas podem viver de maneiras isoladas. Outras bactérias não vivem isoladas, vivem em colônias. O que é isso? Algumas bactérias, ó, individual, outra individual, várias bactérias individuais, por serem unicelulares, elas vivem juntas, formando colônias. Então as bactérias podem viver tanto isoladas como em colônias. Tipo morfológico, as bactérias podem apresentar a forma de cocos, são as bactérias esféricas. Aqui tem alguns exemplos para vocês: pneumococos, meningococos, estafilococos, todas as bactérias que possuem o formato esférico. O outro tipo morfológico das bactérias são os bacilos, que eles possuem a forma mais alongada. Aqui no exemplo tem um bacilo de Koch, que é da tuberculose, e o bacilo anthrax, que é do anthrax. Então são bactérias que estão alongadas na sua estrutura, são chamadas ou conhecidas como tipo morfológico de bacilos. Outro tipo morfológico são os espirilos. São as bactérias que possuem um tipo morfológico semelhante a espirais. Elas estão semelhantes a espirais na sua estrutura morfológica. E a bactéria conhecida que possui esse tipo morfológico é a Treponema pálido, que causa a sífilis, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Outro tipo morfológico são os vibriões, que são as bactérias que vivem e que possuem a estrutura morfológica semelhante a vírgulas. Aí as bactérias que representam os vibriões, que têm essa estrutura, que é o Vibrio cholerae, que causa a cólera, e a Helicobacter pylori, que causa a úlcera no estômago. Bactérias que possuem a forma de vibriões. E aqui eu cito para vocês uma estrutura que algumas bactérias podem formar ou podem produzir, que é chamada de esporos, que é uma estrutura de resistência. Então pense, uma bactéria está presente no seu ambiente normal, com as condições favoráveis, lá ela está conseguindo retirar energia, está conseguindo sobreviver, e de uma hora para outra as condições passam a ficar desfavoráveis. Então algumas bactérias têm a capacidade de produzir estruturas de resistência. E qual é o nome dessa estrutura de resistência que algumas bactérias podem produzir? Esporos. Então algumas bactérias podem produzir esporos de acordo com as condições de sobrevivência. A condição ficou desfavorável, vou produzir um esporozinho lá para ele ficar dormente, até quando as condições melhorarem, volta para as condições normais, para a bactéria no seu estado vegetativo. Então, quais são as condições que podem tornar as células bacterianas em esporos? Temperatura, a bactéria lá está na sua temperatura normal, a temperatura aumentou demais em um ambiente, ela forma o esporo. Salinidade, a bactéria está num grau de salinidade, está no mar, passa para uma condição muito salina, ela forma um esporo porque não resiste àquela estrutura, ela morreria se continuasse ali, formou esporo, ficou lá no estado de dormência, até as condições melhorarem para continuar a sua vida normal, continuar a sua sobrevivência normal. E escassez de água, condições ficou desfavorável por escassez de água, formou esporo, espera as condições melhorarem para voltar à sua vida vegetativa normal. Então, se o ambiente readquire condição favorável, os esporos automaticamente voltam para o estado vegetativo, que é quando
a atividade metabólica está normal. Então isso aqui é uma condição de sobrevivência, uma adaptação para ela continuar sobrevivendo. Se a condição, as bactérias que não possuem essa capacidade de formar esporos, as condições ficam desfavoráveis, as bactérias morrem. E as que têm a capacidade de possuir esporos, a condição ficou desfavorável, produz esporo, o esporo fica lá, dormente, a condição melhorou, volta para o estado vegetativo, e aí a bactéria segue sua vida normal. E aqui só o resumo dos tipos morfológicos das bactérias que existem, os cocos, os diplococos, quando dois cocos estão unidos. Então aqui, só para resumir os tipos morfológicos existentes. Então, pessoal, dando continuidade, anotem tudo o que vocês já viram e agora nós vamos ver os métodos de nutrição das bactérias. Algumas bactérias conseguem produzir energia através de seu metabolismo autotrófico, ou seja, algumas bactérias são autotróficas, autótrofas, aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas não necessitam de outro organismo para sobreviver, não. Ela por si própria consegue produzir o seu próprio alimento. Dentro das bactérias autotróficas, encaixam-se um grupo que são as fotossintéticas, ou seja, são aquelas que conseguem utilizar a energia luminosa para produzir a sua matéria orgânica, para produzir a sua energia química, para produzir o seu alimento. Então observem aqui essa fórmula aqui mais abaixo, no qual ao lado esquerdo tem os reagentes necessários para acontecer a produção dessa matéria orgânica, que é o CO2 e o gás sulfídrico, no qual, na presença de luz, eles vão reagir para formar alguns produtos. Que produtos são esses? A glicose, a molécula de água e o enxofre. No caso das bactérias, ela é diferente das plantas que são fotossintéticas, que as plantas produzem oxigênio como resultado do seu metabolismo. No caso das bactérias que fazem fotossíntese, elas não produzem o oxigênio. Como parte do seu metabolismo, ela produziu o enxofre, certo? Aqui desse lado esquerdo dessa reação, fica localizado os reagentes necessários. Aqui, ó, o CO2, o gás sulfídrico, certo? E esses elementos que já estão presentes no meio, na presença de luz, vão reagir para formar os produtos. Que produtos são esses? O C6H12O6, que é a glicose, uma molécula de água, no caso aqui 6 moléculas de água, e o enxofre, como parte do seu metabolismo. Então, percebam, do lado esquerdo estão os reagentes, e na presença de luz, a luz fornece a energia, podemos fazer essa analogia, o empurrão, para que eles reajam e formem os produtos. Aqui a matéria orgânica, necessária para a bactéria realizar suas funções, que é a glicose, moléculas de água e o enxofre, certo? A outra maneira das bactérias também autotróficas, que são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento, são as quimiosintéticas, certo? Diferente das fotossintéticas, que utilizam a energia luminosa para auxiliar na produção da sua matéria orgânica. As bactérias quimiosintéticas, elas produzem a matéria orgânica, aqui também está, as substâncias orgânicas, percebam aqui nessa equação, como resultado, como um produto da reação, as substâncias orgânicas foram produzidas a partir também de alguns reagentes. Aqui nesse caso os reagentes são o CO2, o dióxido de carbono e a água, porém a energia que é utilizada é diferente da fotossíntese. Só nesse caso que a quimiossíntese vai se distinguir, vai ficar de maneira diferente da fotossíntese. A fotossíntese utiliza a luz para unir os reagentes em produto. Nesse caso aqui da quimiossíntese, ela utiliza a oxidação, aqui ó, em cima aqui para vocês perceberem, ó, a oxidação de substâncias inorgânicas. Então ela oxida algumas substâncias inorgânicas, essas substâncias oxidadas formam subprodutos e a partir disso uma energia é fornecida para acontecer a reação. Percebam, o que é oxidação? Isso é um assunto lá da química. Oxidação é a retirada de alguns elétrons de átomos. Percebam, o que são átomos? O átomos é a unidade fundamental da matéria. Então, os átomos são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. E o que é uma oxidação? É a retirada
de alguns elétrons de átomos. Então percebam, aqui estão algumas substâncias inorgânicas, enxofre, ferro, nitrogênio. Então essas substâncias, quando são oxidadas, elas vão formar subprodutos, ou seja, a oxidação retirou alguns elétrons dessas aqui substâncias inorgânicas. Então essa oxidação, o que aconteceu? Gerou uma energia que possibilitou a ocorrência da quimiossíntese, que é a junção de alguns reagentes em produtos. Que produto foi esse? Foi a matéria orgânica necessária para a manutenção da vida dessas bactérias que utilizam esse método de nutrição, que é a quimiossíntese. Tranquilo? Seguindo. Também algumas bactérias elas são heterotróficas, é a maioria das bactérias são heterotróficas. São aquelas que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então as bactérias autotróficas são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento por si, e já as heterotróficas não conseguem produzir o seu próprio alimento, dependem de outro ser vivo, dependem de outra circunstância para se alimentar. O primeiro grupo das heterotróficas são as bactérias decompositoras, ou seja, aquelas bactérias que obtêm o seu alimento, através da matéria orgânica morta, através de folhas mortas, através de animais que morreram e não teriam mais nenhuma utilidade, a não ser ficar ali no solo, perdido. Então algumas bactérias utilizam desses organismos que já não estão mais em vida, não tem mais utilidade, não teria, né? Então utilizam deles para retirar a sua energia de sobrevivência. São conhecidas como bactérias decompositoras. Aqui nessa imagem abaixo boto uma ilustração para vocês de algumas frutas meio que apodrecidas e a colonização de algumas bactérias, como também aqui tem a colonização de alguns fungos. Mas é para deixar claro para vocês que existe um grupo de bactérias que são decompositoras. A partir da matéria orgânica morta, ela tira o seu sustento. Essas bactérias são muito importantes porque a partir dela ocorre a reciclagem de matéria orgânica nos ecossistemas. O que é isso? Como eu citei para vocês anteriormente. Imagina, um animal morto, uma folha que caiu lá numa floresta, não teria mais nenhuma utilidade. Porém, algumas bactérias conseguem tirar dali o seu sustento, a sua nutrição para sobreviver. Então ela recicla a matéria orgânica nos ecossistemas. O outro grupo das bactérias heterotróficas são as parasitas, ou seja, as bactérias que vivem alojadas em hospedeiros e desses hospedeiros elas se alimentam, têm o seu sustento. E muitas vezes essas bactérias parasitas acabam por causar doenças no seu hospedeiro, porque ela tende a tirar o seu sustento para sobreviver e em virtude disso ela acaba ocasionando malefícios para o seu hospedeiro. Aqui no caso tem uma bactéria que é a causadora da tuberculose, que é o Bacilo Koch. Então se essa doença não for tratada, a pessoa, que é o seu hospedeiro, vai acabar morrendo e as bactérias sobrevivem. As bactérias tiraram tanto o seu sustento que levou o organismo a morrer. Então esse é o segundo tipo de nutrição das bactérias, que são as parasitas, aquelas que tiram energia através dos seus hospedeiros, certo? Terceiro modo de nutrição, ainda continuando, das heterotróficas, também existe um grupo de bactérias que é conhecida por serem mutualísticas, que é uma relação de mutualismo, no qual as bactérias conseguem retirar o seu alimento através de uma interação benéfica com alguns organismos. Aqui no caso é uma relação que está beneficiando ambos os participantes, não tem o parasita e o hospedeiro trazendo malefício, nesse caso não. Ambos organismos, bactéria e seu hospedeiro, são beneficiados dessa relação, isso é o mutualismo. Nesse exemplo aqui, nessa imagem, eu trago para vocês algumas bactérias probióticas, que são bactérias que vivem no intestino humano e elas trazem alguns benefícios para o ser humano que o possui. Todos os seres humanos possuem probióticos no seu intestino, alguns mais, outros menos. Então ela traz uma série de benefícios para o seu hospedeiro, que é uma melhoria no seu sistema imunológico, tem estudos que relatam isso. Tem a melhoria no trânsito gastrointestinal, que pessoas que têm mais bactérias probióticas em seu intestino têm o melhor trânsito gastrointestinal, funciona melhor o seu intestino.
vai regularmente ao banheiro, né? Aquelas pessoas que têm o intestino preso, certo? E qual é o benefício? Esse é o benefício do hospedeiro. E o benefício da bactéria? As bactérias, a partir dali, daquele ambiente protegido do intestino, tiram a sua sobrevivência, os seus componentes estruturais, a sua alimentação e sobrevive ali em condições adequadas. O outro tipo de modo de nutrição, que é o heterotrófico, é o comensalismo, no qual as bactérias elas obtêm o seu alimento sem prejudicar o outro organismo no qual ela vive em associação. E aqui eu trouxe um exemplo de bactérias que vivem sobre a pele humana. São bactérias que estão presentes na pele humana. Se elas saíssem ou continuassem ali, não teria um efeito grande para a pele humana, no caso do seu hospedeiro, mas elas vivem ali na pele humana e dali elas tiram seu sustento, tiram seu alimento. Essas bactérias são conhecidas como bactérias comensais, certo? Essa relação é o comensalismo. E agora nós vamos ver os métodos de respiração que as bactérias possuem. Existem bactérias aeróbias, que são aquelas que utilizam o oxigênio na sua respiração. Seu metabolismo normal, essas bactérias sobrevivem em ambiente que tem oxigênio e elas utilizam do oxigênio no seu metabolismo. Essas bactérias são conhecidas como bactérias aeróbias, aquelas que utilizam oxigênio na sua respiração celular. Como também existem bactérias que são conhecidas, são chamadas de bactérias anaeróbias. Essas bactérias não utilizam oxigênio para sobreviver e se estiverem na presença de oxigênio, elas não sobrevivem. Ela morre na presença de oxigênio. Então veja que interessante. As bactérias anaeróbias sobrevivem normalmente sem presença de oxigênio. Se no ambiente que ela está o oxigênio chegar ou estiver presente, ela não consegue sobreviver, ela morre, certo? Um exemplo dessas bactérias anaeróbias é a bactéria que causa o tétano, que é a Clostridium tetani. Então as bactérias que causam o tétano, elas são bactérias anaeróbias. Se no ambiente que ela estiver conter a presença de oxigênio, ela deixa de sobreviver, certo? Bactérias aeróbias utilizam oxigênio na sua respiração celular e bactérias anaeróbias que não utilizam oxigênio para sobreviver. Outro grupo são chamadas de bactérias facultativas. São aquelas que podem viver na presença de oxigênio, como também podem não viver na presença de oxigênio, de acordo com a condição do ambiente. Não é que a bactéria vai escolher se ela quer usar oxigênio ou se ela não quer usar. É de acordo com a condição do ambiente. Se ela está em um ambiente com uma quantidade alta de oxigênio, ela passa a utilizar. Se ela está em um ambiente sem nenhuma quantidade de oxigênio, ela não utiliza, mas também sobrevive, diferente das anaeróbias. Se ela estivesse em um ambiente com a presença de oxigênio, ela deixaria de sobreviver. Então observem aqui essa imagem. Pode cair até em Enem, para ano que vem vocês de segundo ano, uma imagem assim, vocês têm que distinguir quais bactérias estão presentes aqui. Então percebam, aqui a legenda, oxigênio alto e oxigênio baixo. Então nesse primeiro tubo aqui, quais bactérias que estão presentes? Com vocês, qual é? Aeróbias. Por quê? Uma alta quantidade de oxigênio aqui, ó, na parte mais superior, e na parte inferior uma quantidade baixa. Então, se vocês perceberem, tem uma alta quantidade de bactérias aqui nessa região, indicando que aqui existem bactérias aeróbias, certo? Já nesse segundo tubo, percebam, as bactérias estão presentes em maior concentração aqui na parte de baixo, indicando que as bactérias aqui desse segundo frasco são bactérias anaeróbias. Tranquilo? E já no terceiro frasco nós vemos uma distribuição de bactérias por todo o frasco, tanto na parte que contém maior quantidade de oxigênio, quanto na parte que tem uma menor quantidade de oxigênio, sendo constituído por bactérias aeróbias facultativas, aquelas que podem usar oxigênio quando existe a sua presença, e quando não existe a presença de oxigênio, elas simplesmente continuam a realizar as funções do seu metabolismo. Certo? Anotem tudo, pessoal. Agora vamos ver os métodos de reprodução das bactérias. Algumas bactérias fazem reprodução assexuada, que é quando aquele organismo unicelular vai se dividir e formar dois indivíduos geneticamente iguais, que vocês podem perceber nessa imagem, ó, de uma única bactéria. Vai ocorrer no seu interior o processo de mitose, assunto do primeiro ano, no qual em um único organismo ele vai se dividir
Percebam, ó, ele dividindo o seu material genético, aqui já está dividido, ocorrendo uma fissão aqui, que é conhecida também como citocinese, o rompimento de duas células e originou duas células a partir de uma. Então, duas bactérias foram originadas a partir de apenas uma. Esse processo é conhecido como divisão binária ou cisciparidade. Esse processo é muito rápido nas bactérias e pode levar apenas alguns minutos para acontecerem. E fique claro, a bactéria parental, a que gerou os seus dois descendentes, elas são totalmente iguais geneticamente. Não há diferença no seu material genético. Então, da bactéria genitora para seus descendentes, o material genético permanece o mesmo, certo? Reprodução assexuada, o primeiro método de reprodução das bactérias. Mas também algumas bactérias podem recorrer ou podem fazer uma troca de material genético. E isso é conhecido ou tem um efeito correspondente à reprodução sexuada. Então, em algumas bactérias pode haver a troca de material genético entre bactérias diferentes. Isso é análogo, é similar à reprodução sexuada. E quais são esses mecanismos? Eles são conhecidos como conjugação, que nessa primeira imagem está representando para vocês uma conjugação. Segundo método, que é similar à reprodução sexuada, no qual pode haver troca genética entre diferentes bactérias, é a transformação, que eu vou já explicar cada mecanismo desse para vocês. E o terceiro método é a transdução. Então, em qualquer questão que cair, quais os métodos de troca de material genético entre bactérias que é similar a uma reprodução sexuada? Conjugação, transformação e transdução. Primeiro mecanismo, conjugação. É um mecanismo que envolve uma ponte intracelular entre as bactérias, como aqui está representado nessa imagem. Então, ó, uma bactéria, outra bactéria. Entre elas surgiu uma ponte citoplasmática, que também pode ser conhecida como pilos, certo? Então, através dessa ponte citoplasmática, o material genético de uma vai passar para outra. O material genético passa da doadora para a receptora. Principalmente esse mecanismo ocorre com os plasmídeos, que eu falei para vocês, um DNA extra cromossomal. Então, o material genético de uma bactéria passa para outra bactéria através de pontes citoplasmáticas ou pilos, certo? Material genético aqui, ó, para vocês na imagem, ó, passando de uma célula para outra. Esse mecanismo é conhecido como conjugação, um mecanismo de troca de material genético, certo? Segundo método, conhecido como transformação. Veja como esse mecanismo é interessante. Ele vai ser constituído pela incorporação de um DNA livre pelas bactérias. Então percebam nessa imagem aqui também, ó, uma bactéria, ela por algum motivo deixou de viver, ela foi rompida, sua membrana plasmática foi rompida. Então ficou no ambiente disperso, solto, o seu material genético. Então a bactéria deixou de existir, seu material genético está lá presente no ambiente. E ficou lá presente no ambiente, então outra bactéria está naquele local, está naquele ambiente, e esses fragmentos da bactéria que já morreu vai ser incorporado por uma bactéria que ainda está em vida. Então percebam, um fragmento do DNA doador da bactéria que deixou de existir, e a bactéria ainda que está em condições de vida vai receber, vai ser incorporado à sua célula, primeiramente, é o material genético aqui, um fragmento sendo incorporado. Então, ao ser incorporado nessa célula, que está ainda em vida, poderá ser incorporado ao seu material genético. E esse mecanismo é conhecido como transformação. A incorporação de um DNA livre, que estava presente no meio, por uma bactéria que ainda está em vida, que ainda está com seu metabolismo ativo. Tranquilo esse mecanismo de transformação? Vamos para o terceiro mecanismo. E outro mecanismo de reprodução das bactérias que envolve troca de material genético, que é similar a uma reprodução sexuada, é a transdução, no qual envolve a transferência de DNA de uma célula bacteriana, aqui, ó, de uma célula bacteriana para outra aqui, ó, por ação de um vírus, certo?
transferência do material genético de uma célula bacteriana, essa daqui, para outra célula bacteriana, por ação de quem? De um vírus. Esse é o conceito, transdução, simples, anotem aí. Agora vamos entender esse mecanismo aqui de transferência genética. O que acontece? Os bacteriófagos são conhecidos como vírus que infectam bactérias. Então o que é que eles fazem? Eles lançam o seu material genético dentro de uma bactéria. Então eles lançaram aqui, como está representando nessa primeira imagem, seu material genético na bactéria, e esse material genético ficou no citoplasma bacteriano. Aqui, ó, DNA viral, e aqui está o DNA bacteriano, que ao adentrar esse material genético viral, todo o material genético bacteriano vai ser fragmentado por uma ação das enzimas que estão presentes no vírus. Então fragmentou tudo. Isso é um dos processos de reprodução viral que nós vimos lá no capítulo 1, o ciclo lítico, certo? Então, ó, o material genético viral que está presente em uma bactéria, fazendo parte do metabolismo viral, que ele tem esse tipo de reprodução, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, ó, novamente, adentrou na bactéria, esse material genético vai poder formar novos vírus. Esse é o tipo de reprodução dos vírus. Infecta um hospedeiro e a partir desse hospedeiro ele lança novos vírus ou produzem novos vírus, certo? Então, seu fragmento de material genético vai produzir novos vírus e por um erro, o material genético das bactérias foi incorporado por um vírus. Isso acontece de maneira bem comum, por esses bacteriófagos. E o que acontece? Esse vírus agora não está com seu material genético, está com material genético bacteriano. E ele vai fazer o seu ciclo. E ele chega novamente em outra bactéria para se reproduzir. E em vez de lançar o seu material genético, ele lançou o material genético de outra bactéria, certo? Aqui, ó, uma bactéria de outra bactéria. Então ele lançou esse material genético de outra bactéria e esse material genético aqui vai ser incorporado. Então houve uma troca genética de uma bactéria para a outra através da ação de quem? Dos vírus, certo? De um vírus. E aqui eu falo para vocês da relação de bactérias e alimentos, a necessidade de manutenção de hábitos de higiene para que nós não venhamos a se contaminar com algumas bactérias indesejáveis e venhamos a ter algumas doenças, como diarreias. Então aqui nessa foto mais à esquerda tem algumas recomendações a serem seguidas quando vamos preparar ou para o dia a dia também. Ó. Lavar as mãos, refrigerar os alimentos, evitar o consumo de ovos crus ou mal cozidos, lavar frutas e verduras. Conhecimentos simples que você já conhece, só para demonstrar a necessidade de cuidado e higiene para evitar uma possível intoxicação alimentar com bactérias, certo? Então, aqui nessa imagem eu trago para vocês algumas doenças que são causadas por bactérias. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês verem com cuidado cada bactéria, cada doença que essa bactéria causa, o método de transmissão, a manifestação dessa doença e como evitar, aqui no caso tem a pneumonia, tuberculose, hanseníase, difteria, coqueluche. Então também isso aqui é bom para vocês conhecerem quais doenças são causadas por bactérias. Não vou falar de todas de maneira específica, vou citar mais especificamente essa doença aqui que é a leptospirose, que é uma doença que é causada por uma bactéria do gênero Leptospira. Ela é transmitida por diversos animais, roedores, suínos, porcos, cães, bois, vacas, para o ser humano. Porém, o principal transmissor no Brasil é o rato. O rato é o principal transmissor dessa doença da leptospirose. E como acontece o contágio? Uma bactéria que está presente dentro dos rins desses roedores, ela através da urina vai ser colocada no ambiente e a pessoa pode se contaminar. Como acontece esse contágio? Através do contato, a pessoa tem um contato primeiro com a urina do roedor, essa bactéria vai adentrar através das mucosas da pele da pessoa, vai para a corrente sanguínea e pode causar diversos sintomas nas pessoas que tiveram essa leptospirose, foram infectados pela essa bactéria do gênero Leptospira, como dor de cabeça, mal-estar, dor muscular, e um caso mais grave pode acometer a pessoa com meningite, que é uma infecção aqui mais na parte dos tecidos do nosso encéfalo, certo? Então, nós ouvimos muito falar sobre a leptospirose em ocasiões de enchente, porque imagine que em um local um rato urinou, e essa enchente vai levar essa urina do rato por muitos locais.
E se a pessoa tiver contato com essa água suja, contendo a urina do rato, que possui nessa urina a bactéria do gênero Leptospira, então várias pessoas podem se contaminar. E vejam, essa bactéria ela no ambiente pode sobreviver por até 6 meses, por isso é necessário sempre uma desinfecção dos locais, uma lavagem de maneira correta, para qualquer coisa a gente já evitar o contágio com essa bactéria que pode causar enormes danos. Então, pessoal, para finalizar, vamos falar das cianobactérias. E essas cianobactérias, elas vivem especificamente nos ambientes aquáticos. Elas possuem uma estrutura muito similar às bactérias, com uma diferença principal, que eu vou citar já para vocês qual é essa diferença principal. Olha, a característica das cianobactérias também são todas autótrofas fotossintetizantes. Todas realizam fotossíntese para a obtenção da sua matéria orgânica, para a obtenção da sua energia. As cianobactérias são conhecidas como grandes produtoras do oxigênio atmosférico. Então, esse oxigênio que nós respiramos, em grande parte, são produzidos pelas cianobactérias que vivem nos mares, nos ambientes aquáticos, certo? E a grande distinção das cianobactérias para as bactérias é a presença de lamelas fotossintetizantes no seu citoplasma, também conhecida como membrana fotossintética, como estou demarcando aqui para vocês mais abaixo. Então, essa membrana fotossintética que está presente no citoplasma das cianobactérias vai fazer com que elas realizem a fotossíntese para produzir a energia adequada para sobreviver no seu metabolismo, certo? O próximo grupo, ele é as arqueobactérias. Lembrando, aquela classificação que eu citei lá no início. Existe uma classificação do reino Monera, que dentro dele existem as bactérias, que já vimos, as cianobactérias e as arqueobactérias. Mas outros autores classificam esse grupo dos moneras, eles fragmentam em dois grupos, que são as eubactérias, que são as bactérias, e as cianobactérias, e outro grupo que é das arqueobactérias, que é justamente esse grupo que eu vou citar para vocês e vou demonstrar do porquê ele ficar separado. Então, as arqueobactérias são organismos unicelulares, procariontes, assim como as cianobactérias e as bactérias. As arqueobactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas, como seu metabolismo energético, o modo de nutrição. E essa característica aqui faz com que as arqueobactérias, fiquem mais separadas na classificação dos demais, das bactérias e das cianobactérias. E o que é? Elas possuem um material genético muito similar com os eucariotos. O seu material genético é mais próximo, é mais similar com os eucariotos do que com os próprios procariotos, no caso das bactérias e das ciano, certo? E as arqueobactérias, elas são conhecidas, têm essa característica de sobreviver em ambientes inóspitos ou ambientes extremófilos. Um dos ambientes extremos que essas arqueobactérias conseguem sobreviver é ambientes com um grau de salinidade muito alto. Esse ambiente é conhecido como ambiente halófito extremo, certo? Halófito faz referência a um ambiente com alta quantidade de sal. Nessa foto aqui eu demonstro para vocês a imagem do Mar Morto em Israel. Esse Mar Morto aqui ele é conhecido por ter um alto grau de salinidade em sua composição. Enquanto o mar normal, como temos aqui no litoral de João Pessoa, tem 35 gramas por litro de sal, no Mar Morto tem cerca de 300 gramas por litro de sal. Então, por isso ele é conhecido como Mar Morto. Foi dado esse nome a ele, porque poucas espécies conseguem sobreviver lá nesse Mar Morto. Porém, foi visto que existem arqueobactérias vivendo ali de maneira tranquila, certo? Um ambiente extremo, um ambiente extremófilo, no qual existem alguns organismos, dentre eles as arqueobactérias. Outro ambiente extremófilo é ambientes com um alto grau de temperatura, com temperatura extremamente quente. Uma das bactérias, dessas arqueobactérias, fazendo a correção, arqueobactérias, que são diferentes das bactérias em si, foi visto que algumas arqueobactérias sobrevivem a uma temperatura de 121 graus. Um ambiente que normalmente se esperaria não encontrar nenhum ser vivo ali presente, porém, ao fazer estudos, verificou-se que algumas arqueobactérias estão ali presentes naquele ambiente. Essas bactérias são conhecidas como
termófilas extremas, por sobreviverem em um ambiente com uma grande quantidade de temperatura, com grande quantidade de calor. Certo? Então, pessoal, a aula sobre as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias encerra aqui. Espero que vocês tirem proveito dessa aula, anotem tudo